fuja dos investimentos de longo prazo. 3, 2, 1. How! Fala galera, tudo bem com vocês? Então bem-vindos ao último vídeo da série, não é mais um vídeo. Então agora a gente vai terminar o livro Axiomas de Zurich, o 16º subaxioma do livro, referente ao 12º grande axioma. Na verdade, ainda tem mais um vídeo depois desse, que é um resumo geral de tudo que foi falado no livro, porque eu acho que vai ficar bem legal para a gente sintetizar por uma última vez tudo que o autor Max Gunter falou nesse livro sensacional. Eu gostei demais, não concordo com tudo, obviamente, mas muita coisa que ele fala é super legal para a gente refletir e chegar nas nossas próprias conclusões, né? Então, antes de começar, deixa o seu like em algum lugar aqui, se inscreve no canal também, compartilha depois o vídeo e parte pro Insta, que, pô, o Insta tá muito legal, tá sendo produzido conteúdo diário e cada dia vai ficando melhor, porque a gente tá dando o nosso máximo aqui para conseguir produzir o melhor conteúdo possível. E, bom, vamos começar. O que o autor diz aqui já é de cara uma história, como de costume, sobre um executivo da União dos Bancos Suíços, e ele conta de uma investidora de longo prazo, chamada Paula, um pseudônimo aqui, né? E foi praticamente arrasada pelos investimentos de longo prazo. O que aconteceu aqui é o seguinte, ela começou a vida adulta como operária na Ford e foi ganhando experiência, foi ganhando bastante conhecimento da área, até atingir os níveis gerenciais da empresa. E durante todo esse tempo ela foi acumulando alguns milhares de ações ordinárias da Ford, e só que o marido dela morreu com aproximadamente 50 anos e a casa que ela tinha em Detroit e o apartamento da Flórida acabaram sendo imóveis que foram acumulados durante a vida e já não interessavam mais. Ela então vendeu os dois imóveis e colocou todo o dinheiro que tinha em mais ações ainda da Ford, que era a empresa para a qual ela trabalhava. E já estava planejando também a abandonar o trabalho, se aposentar e ganhando a renda a partir de uma pensão e também dessas ações que pagavam grandes dividendos na época. Continuando, tudo isso ocorreu no final dos anos 70. Nessa época, a Ford pagava dividendos de aproximadamente 2,60 dólares por ação, o que era um valor bem alto para a época, e com as ações que possuía, a Paula tinha 20 mil ações que rendiam cerca de 52 mil dólares por ano a partir desses dividendos que ela recebia. A corretora de investimentos dela acabou dizendo para vender as ações antes que caíssem. Lembra que a gente já estudou isso nos outros vídeos, né? O autor já citou esse período em que as ações automobilísticas despencaram. E as companhias de serviço público que foram ofertadas por essa corretora da Paula realmente seriam talvez uma boa ideia no momento, porque elas pagavam bons dividendos e estavam mais estáveis naquele momento. Então, dividendos de 9% a 15%, que eram 2 ou 3 vezes mais dividendos do que pagavam as outras companhias. Então, como o objetivo dela era viver dessa renda oriunda dos dividendos das companhias, talvez fosse uma boa ideia. Mas ela, de novo, fixou raízes e preferiu continuar na Ford, porque era uma empresa que ela conhecia e confiava, já que ela trabalhou lá durante toda a sua vida. Então ela dizia que apesar desse movimento, ela não se preocupava com a possível queda das ações automobilísticas, porque era uma investidora de longo prazo. Não tinha intenção de vender as ações no futuro próximo. Foi aí que o inesperado, ou talvez até um pouco esperado, aconteceu. Em 1980, a Ford reduziu os seus dividendos de 2,60, que nem eu tinha falado, por ação por ano, para 1,73 dólares de dividendos. Então a renda de Paula, que antes era 52 mil por ano, como foi dito, em dólares, agora passou a ser 34.600. Conforme vimos em outro contexto, e realmente as ações caíam mais e mais, e o autor diz que Paula deveria ter saído muito antes, mas havia criado raízes, como eu já bem disse para vocês. E em 1981, o dividendo da Ford foi reduzido mais ainda até chegar a 80 centavos de dólar por ação. No total, a Paula, que recebia 52 mil, passou a receber 16 mil dólares esse ano. Então, assim, foi uma queda espetacular, no mau sentido, né? Só que o pior ainda estava para acontecer. No ano seguinte, a Ford não pagou nenhum dividendo para conseguir se segurar durante a crise. E a renda de Paula ela foi comprometida, porque dependia desses dividendos. Então, ela teve que vender 4 mil ações durante o ano para conseguir pagar as dívidas que foram acumuladas. Então, isso foi terrível para ela, porque para quem tinha 20 mil ações,
Vender 4 é o correspondente a 20% do que ela tinha. É bastante coisa que será comprometida na renda dela, mas ela fez isso por uma questão de sobrevivência, né? Então, em 1983, a Ford já se recuperou e começou a sair do buraco. Os dividendos voltaram à casa dos 50 dólares, 50 centavos de dólares, e só que mesmo assim, a renda dela anual passou a ser 7 mil dólares. E em 1984, as situações melhoraram um pouco mais e os dividendos subiram para 1 dólar e 20 centavos no caso da Ford. A Paula também nesse período vendeu mais 2.000 ações para conseguir pagar as dívidas que ela tinha. Então, quando chega em 1984 e a Ford sobe novamente os dividendos para 1 dólar e 20, a Paula passou a receber 16.800 dólares porque ela tinha 14 mil ações da Ford. Só que assim, ela não ficou pobre, só que toda a prosperidade que ela estava esperando não aconteceu, porque ela tinha um planejamento de longo prazo, segundo o autor. E aqui ele continua falando com o Jesse Livermore, um card aqui em cima, para você que ainda não conhece o Jesse Livermore, era um investidor daquela época, que errava muito, às vezes acertava bastante, o autor fala tanto dos pontos bons quanto dos pontos ruins dele, para resumir. Só que se você quer saber mais, assiste esse vídeo, que além do Livermore, fala sobre muitas outras coisas super legais para você que está querendo aprender mais de investimentos. E basicamente o que o Livermore disse e que o autor concorda é que é a pura verdade, apostar no amanhã já é um risco. Apostar num dia daqui a 20 ou 30 anos é uma loucura. E o autor complementa dizendo que investimentos de longo prazo têm os seus encantos, porque o maior deles é que alivia a sua tensão de estar fazendo operações o tempo todo. Então, como você não vai ter que ficar sempre comprando, vendendo ações, analisando, você fica mais tranquilo. Mas para o autor, isso não significa que você está fazendo algo certo, significa que você está sendo, às vezes, covarde ou preguiçoso. E, além do mais, o fato de termos um pé de meia acoplado proporciona uma espécie de calor na barriga, a gente fica seguro. Só que para o autor, isso não é uma boa ideia. Apesar de você ter toda a vida planejada com esses investimentos de longo prazo, você não vai ter bons resultados. Outra coisa que ele diz que todo mundo que investe pensando no longo prazo diz, é que nos investimentos de longo prazo você não faz muitas operações e como no mercado financeiro todas as suas operações vão ter uma taxa de corretagem, na verdade nem todas, mas algumas têm mais, outras têm menos, e em geral você acaba tendo que pagar taxas de corretagem. Mas como você tem essas taxas, quanto menos movimentações você faz, menos você perde seu dinheiro com elas. Mas ele diz que esse é um valor em tese irrelevante e que por isso você não deveria considerar isso como um empecilho. E ele já faz uma recomendação precisa aqui. Não deite raízes. Cada investimento deve ser reavaliado no mínimo a cada 3 meses, tendo que se justificar novamente. Aqui ele vai estar dizendo o que muitos investidores dizem. Só que na verdade o que ele mais tem como foco aqui seria você olhar se vale a pena aquela operação como um todo. Para quem investe normalmente em longo prazo, então tem muitos bons investidores de longo prazo, talvez até os melhores, que dizem que você tem que olhar para os fundamentos da empresa. Então, enquanto os fundamentos eles vão estar, que é o value investing, né? É chamado value investing. E se os fundamentos eles não foram modificados, então você tem que continuar naquela empresa porque o que importa são os fundamentos. Mas ele diz que você deve então, voltando, reavaliar cada 3 meses pelo menos suas ações. E se não fosse um investimento que você faria de novo, é melhor vender e escapar antes que algo comece a dar errado. Claro, isso não significa que você deve ficar pulando de galho em galho e sempre mudando de ações. O sentido aqui da frase é que ao analisar que uma situação não é mais sustentável para você em relação a investimentos, é melhor pular fora. Então, tem alguns corretores que ele diz que acabam te dando uma estratégia de investimento que se chama planos convenientes de investimento mensal. O que você vai fazer? Basicamente, reserve uma taxa do quanto você ganha e todo mês invista essa quantia nos seus ativos. Então, pode ser ações Só que o risco nesse tipo de investimento é que ele estimula a bolar um plano de longo prazo. Isso é o que diz o autor. Então, se você fizer isso, você vai estar contando demais com o longo prazo. Mas aqui o autor acaba se diferenciando um pouco das ideias que outros grandes investidores vão falando. Então, por exemplo, o Benjamin Graham, talvez um dos maiores investidores de todos os tempos, nesse livro O Investidor Inteligente, talvez um dos melhores livros que tem sobre investimento, e o próprio Warren Buffett, que é o cara mais conhecido sobre investimentos, diz que é de longe o melhor livro sobre investimentos já escrito. Acaba indo contra o que esse cara está falando aqui.
Mas é sempre bom, como eu digo, a gente ouvir os dois lados para chegar numa conclusão que a gente ache a melhor possível. Então, se vocês querem saber mais desse livro, deixa aqui nos comentários ou parte para o Insta, manda uma mensagem, que com certeza vai ter muita coisa para agregar a todo mundo que quer investir, tá certo? E o autor vai finalizar aqui o nosso capítulo e o nosso livro falando sobre os seguros de vida, que ele não recomenda aqueles seguros de vida que vão te comprometer no longo prazo. Então, esses seguros de vida, segundo ele, podem acabar de duas maneiras. Render bom dinheiro para os seus herdeiros, no caso de você falecer, né? Ou te pagar uma anuidade a partir de certo momento. Então, todo ano você recebe uma quantia em dinheiro de acordo com o que você foi depositando mensalmente ou de acordo com os planos que você fez com as seguradoras de vida. Mas ele diz que quem realmente se beneficia desse negócio é quem faz o seguro e não quem está usufruindo, vamos dizer assim. Porque você vai deixar seu dinheiro comprometido durante 20, 30 anos e quando aparecerem outras oportunidades legais, você vai estar perdendo essa oportunidade. Então, o autor diz que isso é uma loucura porque você vai estar investindo milhares de dólares durante vários anos e não vai conseguir enxergar os frutos disso realmente, porque o futuro é tão distante que talvez esse investimento possa ser, vamos dizer, pulverizado de acordo com o tempo. E ele termina agora falando sobre isso, dizendo que o importante é você não se prender a esses investimentos de longo prazo, porque dessa forma vai existir mais maleabilidade para você conseguir enxergar melhores oportunidades em vez de ficar preso a um investimento apenas. Você pode querer, por exemplo, que seus filhos ou suas filhas, seus herdeiros de qualquer forma, recebam uma quantia em dinheiro depois que você faleça. Mas o problema disso é que talvez essas pessoas não precisem, os seus filhos, suas filhas podem se tornar independentes quando atingirem a vida adulta e esse dinheiro seria insignificante. A melhor opção, segundo o autor, é você sempre estar com dinheiro disponível para enxergar as melhores oportunidades em vez de comprometer todo ele no longo prazo. E a última frase que vai ser lida aqui desse livro é: tudo o que você pode saber sobre o futuro é que quando chegar, chegou. Não dá para ver a cara que terá, mas você pode ao menos se preparar para reagir às suas oportunidades e aos acasos. Então, o que ele quer dizer aqui é que você não deve ter um plano fixo para o futuro, mas saber lidar com ele conforme vai ocorrendo. Olha, pessoal, então aqui a gente termina o nosso livro Axiomas de Zurich. Ele já vai voltar aqui para o nosso cenário e... Pô, foi muito bom ter feito essa série com vocês. Ainda vai ter um vídeo, como eu falei, do resumo geral do livro, mas eu gostei bastante. Foi a primeira... Nossa! Mas eu gostei bastante. Foi a primeira série que a gente fez, tomara que de muitas. O livro foi super legal, a dinâmica eu achei bem legal e tomara que a gente vá crescendo conforme o tempo e passando essas informações demais para várias pessoas que querem saber mais sobre investimentos, sobre a mentalidade, então muitas coisas que agregam para o seu dia a dia e também para os seus investimentos se você estiver focado nisso. Valeu? E para finalizar, deixa o seu like se você esqueceu de deixar, se inscreve também no canal para receber sempre notificação quando o vídeo sair, parte pro Insta que tá tendo muita coisa legal lá, conteúdo diário, de stories, de feed, as frases mais importantes dos livros e já a gente começa algum desses livros daqui, ou talvez até outros, né? Para a gente aprender cada dia mais. Valeu? Então é isso, pessoal. O meu último agradecimento a todo mundo que acompanha essa primeira série. Valeu! Hau! Olha, eu vou fazer um comentário completamente aleatório aqui só para dar uma descontraída. Essa plaquinha aqui, ela resistiu totalmente. Hoje eu tive que ficar dando uns tapas nela para ver se funcionava. Funcionou. Eu não sei qual que é a ciência por trás disso, mas é uma loucura. Às vezes eu vou tentar dar um tapinha aqui e ver o que acontece. Aí, ó. E não apertei no botão. O botão de ligar aqui do lado. Mas é isso.